Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Inspire e Transforme. Hoje nós vamos assistir ao quarto vídeo produzido pelo CVV de uma série de vídeos para prevenção ao suicídio. Os contatos do CVV e dos CAPs estão na descrição. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Assim foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar pros nossos pais que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Você deve estar pensando, desde quando usar drogas leva alguém a se suicidar? Vamos tentar entender como é que isso funciona? Cada vez mais o uso de drogas se torna comum entre jovens. As pessoas começam, como ela falou no vídeo, usando uma substância considerada mais leve e menos ofensiva. E aí vão cada vez mais sentindo a necessidade de aumentar as dosagens e ir fazendo uso de substâncias mais agressivas e muitas vezes letais. Eu não quero de forma alguma generalizar os motivos que as pessoas encontram para utilizar drogas. Eu acredito que cada pessoa tem de ser visto como um indivíduo e com uma história de vida pessoal e única. Todos nós somos únicos. Mas o que nós temos que considerar aqui é que, na maior parte das vezes, as pessoas utilizam essas substâncias como meio de fugir dos problemas, fugir de dores emocionais, aliviar o estresse cotidiano, aliviar o estresse crônico, como meio de resolver dificuldades em se relacionar socialmente, como a introversão ou a timidez. Sendo que na juventude é muito comum você ver a introdução ao mundo das drogas como um meio de engajamento social. Acontece que as drogas podem criar dependência emocional, psíquica e química. E quanto mais novo o indivíduo experimenta uma substância, mais ele fica suscetível a se tornar dependente. Você pode perceber que pré-adolescentes que experimentam o álcool entre 11 e 12 anos são extremamente mais suscetíveis a se tornarem dependentes do que jovens que experimentam o álcool pela primeira vez entre os 17 e 19 anos. Outra coisa que se pôde constatar em pesquisa feita aqui no Brasil é que, em 2012, a idade em que as pessoas experimentaram álcool pela primeira vez caiu em relação a 2006. Isso mostra que há uma tendência em experimentar álcool e outras substâncias cada vez mais jovem. Diversos estudos demonstram a correlação entre o uso de substâncias e os problemas que esse indivíduo vai enfrentar ao longo da sua vida, mostrando inclusive os estágios de evolução do vício relacionados à idade dos indivíduos. Um estudo conduzido pela Alpert Medical School of Brown University, em Rhode Island, demonstrou que a combinação de álcool com algumas outras substâncias podem elevar ainda mais a ideação suicida em jovens com algum transtorno emocional. O que isso quer dizer? Que pessoas que têm algum tipo de transtorno, como tristeza profunda ou contínua, ou depressão, mas que não têm ideais suicidas, podem passar a ter por causa dessas substâncias. E que aquelas que já têm esses pensamentos terão esses ideais potencializados, aumentados, e que, portanto, podem levar a pessoas vias de fato, tirando a própria vida. Ou seja, não é um mito.
Mas um fato, álcool e outras substâncias ilícitas, não vão fazer sua dor e seu sofrimento sumirem. Não são maneiras, não são legais, não vão resolver seus problemas. Muito pelo contrário, vão piorá-los. Podem até fazer você acreditar instantaneamente e momentaneamente que você está feliz, que está melhor. Mas a médio e a longo prazo, o uso dessas substâncias vai acabar com você, de um jeito ou de outro. E vai acabar com a sua família também. Seja com sua saúde, com as suas finanças, seja com os seus relacionamentos, com a sua profissão, o seu futuro, ou até com a sua liberdade. E para quem já tem algum transtorno emocional ou mental, isso é um fato comprovado. Álcool e drogas são, sim, um fator agravante desses estados. Não use drogas para se enturmar, nem para não falarem mal de você. Tenha sempre em mente a frase: o que alguém diz sobre você não te define. Tenha personalidade. Tome as suas próprias decisões. E lembre-se, depressão tem tratamento. Você não está sozinho. Verdadeiros amigos se importam com os sentimentos uns dos outros. Perguntam, conversam. Mantenha o seu olho no próximo. Perceba o que as pessoas precisam e o que elas sentem. Se nós agirmos assim, nós cuidamos uns dos outros, podemos perceber o outro e ajudar uns aos outros a superarmos os nossos problemas. Há casos em que ser intrometido é um ato de amor. É melhor perder a confiança de alguém do que a vida de alguém. I'm 7-year-old Ginny Lovato. She should be dead. You don't want the true story from me. Anytime that you suppress a part of yourself, it's gonna overflow. It was hammered into her head. You have to be this icon. I crossed a line that I had never crossed. Is she alive? You're watching all of her blood come out of her body into a machine. I had 3 strokes. I had a heart attack. My doctors said that I had 5 to 10 more minutes.